Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, os versos 3 a 5. É um texto poderoso e diz assim a palavra do Senhor: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente ao pastor Augusto. Ao pastor Uchoa. A Cristo. A Cristo. A Cristo. Durante a nossa caminhada de vida, nós recebemos inúmero de informações, palavras, sejam elas positivas ou negativas. Por exemplo, menino, você é um malcriado, você não vai dar para nada. E muitas vezes nós falamos isso com nossos filhos. E essas informações, às vezes, já recebemos dos nossos pais. E essas informações, muitas vezes, têm norteado, têm direcionado grande parte da nossa vida. O inimigo das nossas almas, ele tem um propósito. E esse propósito está no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, que diz assim: ele veio para matar, roubar e destruir. Então, esse é o propósito do inimigo das nossas almas. Ele quer roubar, matar e destruir. Mas se você presta atenção, diz assim: mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Jesus vem com a solução. Apesar do inimigo das nossas almas, ele vir e tenta matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz assim: meu filho, eu vim com a solução, porque eu ofereço a você uma vida vivida na sua plenitude. Ele nos oferece essa vida. E é de graça. Mas você escolhe se quer recebê-la. Você escolhe se quer vivê-la. Você escolhe se você quer seguir esse estilo de vida. E é justamente isso que nessa noite eu gostaria de compartilhar. Porque muitas vezes na caminhada nós escolhemos e fazemos, escolhas que nos direcionam para o lado negativo da vida. Mas Jesus está aqui nessa noite. E Ele quer que você faça uma escolha sábia, uma escolha de vida, uma escolha não apenas de vida, mas de vida em abundância. Permita-me entrar numa história. Uma história que é muito conhecida. Em certa oportunidade, outro povo se levantou contra o povo de Israel, era o povo filisteu. E esse povo filisteu tinha um homem, que era um homem de quase 3 metros de altura. O nome dele era Golias, muito bem. E esse homem começou a desafiar o exército de Israel, o exército do Deus vivo. E a palavra do Senhor diz que esse gigante, ele desafiava o exército de Deus e o próprio Deus. E a palavra também diz que o exército de Israel tremia, estava com medo. E essa história se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Se você puder abrir sua Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo 17. O povo filisteu, ele se ajuntou para guerrear contra Israel. Os filisteus tinham um guerreiro gigante, de quase 3 metros, chamado Golias. Diga assim: um gigante. Golias, ele desafiou o exército de Israel durante 40 dias. A palavra de Deus diz assim: de manhã e à tarde.
40 dias, pela manhã e à tarde. Se você é bom de matemática, você sabe que 40 vezes 2 dá quantos? 80. 80 vezes Golias lançou uma informação para o povo de Israel. Diga assim, informação lançada. Essas palavras deixaram o rei Saul e o seu exército apavorados. Diz assim no verso 11 desse capítulo 17 de 1 Samuel. Em outras palavras, ficaram sem ação e muito menos sem reação. Diga assim, informações negativas nortearam Saul e seu exército. A palavra nos relata que Jessé, que era o pai de Davi, ele envia Davi para levar alguns alimentos para os seus irmãos mais velhos, que era Eliabe, Abinadab e Samã, porque eles estavam na guerra. E ele envia Davi para que ele possa levar alimentos e também voltar com as notícias dele, de como estavam na guerra. E aí é onde começa a nossa história. Davi vai para a guerra, levando os mantimentos para saber como seus irmãos estavam. E ele ouve que no meio da guerra um gigante se levantou para afrontar o exército do Deus vivo. Só que Davi, ele sabe de outras coisas, porque ele começa a conversar com os soldados. E ele sabe que Saul, que era o rei de Israel, estava oferecendo benefícios para aquele que enfrentara Golias e o derrotara. Diga assim, benefícios. Golias era um gigante que começou a afrontar o povo e o próprio Deus. O povo de Israel é o próprio Deus. É nesse momento que Davi, ele entende a sua posição. Naquele momento não em Cristo, mas em Deus. Você e eu entendemos a nossa posição em Cristo hoje. Mas naquele momento Davi entendia a sua posição em Deus. Davi era um adorador, era um pastor de ovelhas. Se você vê, em casa você lê direitinho, mas você conhece a história. Ele deixa as ovelhas a cargo de outro pastor para essa missão que o pai dele teria encarregado. E no verso 32 do capítulo 17 de 1 Samuel, 1 Samuel, diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 17, verso 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Esse é o entendimento de uma pessoa que tem a sua identidade gravada e firmada no seu coração. Enquanto Saul e o seu exército estavam tremendo, estavam com medo, estavam apavorados, Davi, um jovem pequeno, de aproximadamente 1,60 m de altura, ele diz assim: não fiquem abatidos por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. A primeira palavra de incentivo de Saul para Davi é a seguinte, que está no verso 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um garoto, um rapaz, e ele um guerreiro desde a mocidade. Lembra que nós começamos falando informações? A primeira informação que Davi recebe de Saul é assim: você não vai conseguir. Quantas vezes você e eu já recebemos na nossa vida informações: você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não chega lá. Não tem jeito para você, você não é capaz. São esse tipo de informações que recebemos de maneira negativa, que fazem com que a nossa caminhada se torne mais difícil, mais pesada e às vezes impossível de prosseguir.
Precisamos prestar muita atenção na atitude de Davi e como ele transforma uma perspectiva totalmente desfavorável para a sua nação em uma oportunidade de glorificar a Deus e ainda se beneficiar com ela. É por isso que o título dessa mensagem é Transformando a nossa perspectiva, ou a perspectiva, perdão, da nossa batalha. Diga assim para seu irmão: transformando a perspectiva da nossa batalha. Todos os dias nós enfrentamos batalhas, seja ela de qualquer ordem, e principalmente espirituais. E aí nós precisamos entender, queridos, que para cada nível de batalha, como já falamos aqui anteriormente em outras mensagens, há um nível de recompensa da parte do Senhor. Para cada nível de batalha vencida, há um novo nível de recompensa da parte do Senhor. Você não entendeu? Para cada nível de batalha vencida, há um nível novo de recompensa da parte do Senhor para a sua vida. Não adianta, é de Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele concede essas vitórias e Ele concede os benefícios. Qual era o benefício que Davi ouviu? Disse assim: olhe, Deus vai dar riquezas, Saul vai dar riquezas, Saul vai dar a sua filha em casamento, e se fosse nos dias de hoje, era bem melhor essa terceira, né? E ele não vai pagar imposto, nem ele na casa do seu pai. Quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, verso 34, Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Davi estava se referindo ao cuidado que ele tinha na sua função de pastor. Ele fez o quê? Ele matou um leão, ele matou um urso. Ele estava dizendo assim: olhe, quando estava na minha função de pastor, veio um leão, veio um urso, e eu botei eles para correr. Ele entendia que tinha autoridade para isso. Davi sabia também que depois desse episódio, depois dessa batalha, ele seria promovido. Depois dessa batalha, haveria uma promoção para Davi. Ele não cuidaria mais de ovelhas, ele iria ser comandante de um exército. Às vezes, nós nos acostumamos tanto com uma função, que não queremos largar ela, e ficamos tão apegados, que não temos ousadia de ir à frente. Deus já tinha mostrado que Ele era com Davi, quando ele estava lutando com o urso e com o leão. E agora, ele tinha um novo desafio pela frente, uma nova batalha. E essa nova batalha era com um gigante. Davi também entendia que nesse momento ele estava passando de pastor a guerreiro. Diga-se, a promoção é de um pastor de ovelhas para um guerreiro. Essa é a sua promoção nessa noite. Você vai ser um guerreiro, uma guerreira nas mãos do Senhor. Davi também entendia que em todas as circunstâncias da sua vida, Deus tinha acompanhado ele, o tinha guardado e tinha livrado. O verso 37 diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Ele confiava no Senhor. Davi confiava nele. E olhe aqui a importância de uma palavra positiva e de bênção na vida das pessoas. O que no verso 37, no finalzinho, na parte B, diz assim: diante disso, Saul disse assim: vá e que o Senhor esteja com você. Mudou a perspectiva. O próprio Davi fez com que o rei Saul mudasse a perspectiva. Agora Saul disse assim: você não vai conseguir. Não, as palavras mudaram. Agora sim, vá e que Deus esteja com você. E essa palavra que Davi recebeu foi tremenda. Davi entendeu que Deus estaria
realmente com ele, como ele está. E estava quando ele lutou com um urso e com um leão. Davi entendeu também, queridos, que não é com armas humanas que nós lutamos a nossa batalha espiritual. Vocês lembram o que acontece? Acontece que Saul empresta armadura para Davi. Saul empresta e tira sua armadura e dá para Davi. Estou aproveitando que eu estou com calor. O que acontece? Saul tinha 1,90 m e Davi tinha 1,60 m. Vamos fazer assim uma comparação. Alex, fica em pé, Alex. Fica em pé, Juninho. Será que o blazer de Alex vai dar em Juninho? Pode sentar. Da mesma maneira, era impossível que a armadura de Saul desse ou coubesse em Davi. Então Davi ficou, parecia um robô. E disse assim, não, isso não vai dar certo. Então tirou a armadura e aí ele entende que a luta que ele deve lutar, porque não é a nossa luta, não é contra a carne, contra seres humanos, mas é contra hostes, contra potestades nas regiões celestiais. Então Davi, ele se levanta e diz, tira isso, não vai ser assim. Aí ele vai com seu cajado, pega 5 pedras do riacho, vai com a sua tiradeira, baleadeira, é isso aqui no Nordeste? Baleadeira. Estou aprendendo. Estilingue e por aí vai, você sabe. E ele vai para a luta, porque as armas de Davi, as físicas, as humanas, era um cajado, 5 pedras e uma tiradeira. As armas de Golias eram de um gigante que estava todo armado. Imagine-se, espada, escudo, botas de bronze, couraça, tudo armado. Mas aqui, Davi nos dá um entendimento. É tanto que Davi estava tão simples, que Golias diz assim, fez pouco de Davi. Que é isso? Quem é esse? Mas aí o Espírito me falava quando eu estava preparando essa mensagem. É porque cada vez que você se sente fraco numa batalha, lembre que Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aqui os papéis se invertem. Davi chegou simples, Davi chegou tranquilo, um cajado, 5 pedras, uma tiradeira. Golias chegou com todos os instrumentos de guerra que ele podia, uma lança e tanta coisa. Mas Davi, ele, no verso 45, ele diz assim, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. É porque Davi entendia que ele não tinha apenas desafiado o exército de Saul, porque não era o exército de Saul, era o exército do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso. É da mesma maneira quando alguém desafia você, quando o inimigo desafia você, ele não está desafiando você que é a igreja, ele está desafiando o próprio Senhor. E não vai prevalecer. Enquanto a perspectiva de Golias era totalmente confiante nas suas armas de guerra humanas, na sua própria capacidade, na sua força, na sua carne, a perspectiva de Davi era totalmente espiritual, era na dependência do Senhor. É por isso que nós começamos lendo o texto de 2 Coríntios capítulo 10. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir gigantes.
para destruir fortalezas, para destruir mentiras, para destruir informações negativas que foram lançadas nos seus ouvidos e desceu ao seu coração. Foi aqui que Golias perdeu. Verso 43. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Olhe a perspectiva agora. O gigante se tornou um cachorro. Por acaso sou um cão? 40 dias, 2 vezes, de manhã e de tarde, o gigante latindo, como um pincher. Quantos já viram um pincher? Quantos gostam de cachorro? Pincher é aquele cachorro que só late, e corre, e fica no teu pé, e não deixa. Cadê? Tem a foto de um pincher aí? Olha, esse aí. É esse aí. Sabe o que acontece? O gigante, ele se viu assim, diante de Davi. O teu inimigo, ele se vê assim, diante de você, quando você toma a sua posição em Cristo. No início, você olhava um gigante. Mas conforme você vai caminhando, conforme você vai entendendo a sua posição em Cristo, o inimigo, ele diz assim: por acaso sou um cão? E é mesmo, né? É por isso que o texto de Coríntios continua no verso 5: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui, Golias agora já tinha perdido a batalha. Foi nesse momento, quando Davi tomou a decisão e disse assim: eu não vou como você vem, com espada, com lança, com dardos. Não, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Cada vez que você tem uma batalha, você entenda isso. Eu não vou com armas humanas, porque não adianta. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra hostes, contra potestades. Colossenses capítulo 2, versos 8 a 15. Precisamos ter sempre presente aquilo que Jesus já conquistou. Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, a mentiras, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Verso 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas, diga-se todas, as transgressões. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Foi isso que ele fez naquela oportunidade com Golias. Golias disse assim: desafia o exército. Desafia nada, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele já é vencedor. A visão que Saul e seu exército tinham era de um gigante poderoso. A visão que Davi tinha
era uma visão espiritual. E era que esse gigante, ele se tornaria um nada diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Davi sabia qual era a sua identidade. Quando nós conhecemos a nossa identidade, a nossa verdadeira posição em Cristo, sabemos que a batalha está vencida. Porque esse entendimento nos coloca na seguinte perspectiva: em cada batalha que enfrentamos, é porque Deus dá ordem aos seus anjos para me guardar. É porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. É porque o Senhor concede que sejam derrotados os teus inimigos quando me atacarem. Porque vão vir por um caminho para mim, mas por 7 sairão correndo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quando você entende isso, a sua posição em Cristo, você precisa entender essas verdades. Agora, como você tem lutado essa batalha? Com as informações mentirosas do inimigo? Com informações mentirosas da carne? Ou com as informações corretas da palavra de Deus? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Com que tem gastado você mais tempo? Nas informações mentirosas da televisão, na internet, no WhatsApp? Ou com a palavra de Deus que é viva e verdadeira? Isso faz toda a diferença. Quando tomamos posse da nossa identidade em Cristo, não é Saul e o exército que tremem, é o inimigo que começa a tremer. Parece que você não entendeu nessa noite. Quando nós tomamos posse da nossa identidade em Cristo, não é a igreja e os nossos irmãos que tremem quando há uma luta, uma batalha contra o inimigo. É o inimigo que treme diante da igreja do Senhor. Verso 46. Davi diz assim: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Intermares. Toda a terra saberá que há Deus em Cabedelo. Sabe por que muitas vezes nós caminhamos, queridos, como se os gigantes realmente fossem gigantes? Porque não entendemos a nossa posição em Cristo, porque não conhecemos a palavra. E que falta? Falta mais tempo de comunhão, de intimidade, de oração, de meditação na palavra. Cada vez que você começa a ler, meditar e viver essa palavra, essa verdade, as mentiras que o inimigo lançou, que a carne lançou, elas vão sendo desmascaradas, vão caindo por terra, vão caindo, vão Agora, caindo. como vou vencer se eu não quero me alinhar? A palavra é alinhar. Queremos um avivamento, mas precisamos de alinhamento. E nos alinharemos apenas e unicamente quando conhecermos a palavra. Enquanto isso, nós viveremos as mentiras. Mas nessa noite, assim como Davi falou para Golias, hoje mesmo essas mentiras estão caindo por terra em nome de Jesus. Você precisa tomar uma decisão hoje mesmo, para que a glória de Deus seja manifestada e conhecida. A luta, ela não seria demonstrado o poder bélico, mas sim um poder maior, é o do Espírito do Senhor. Em Zacarias capítulo 4, verso 6 diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu Santo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como nós queremos lutar mais? Não, a nossa luta não deve ser com armas carnais, mas sim com armas espirituais. Mude a perspectiva da sua batalha. Transforme essa perspectiva e você vai ver como os resultados serão melhores e melhores e melhores. E a glória do Senhor se manifestará na sua vida. Vocês conhecem o final da história. Davi venceu Golias com uma pedra que ficou encravada na testa. Ele caiu.
Davi foi, pegou a própria espada de Golias e cortou a cabeça. E quando aconteceu isso, os filisteus correram, fugiram. Tome posse hoje da sua identidade em Cristo. Mate o gigante da sua vida e seus inimigos correrão de você. Agora, se você ficar no comodismo, não reclame, porque essa igreja, através desse púlpito, com muito temor e tremor, tem pregado palavras para que você possa vencer a sua batalha. E essa própria palavra orienta você a como fazê-lo. Agora, se você não tem coragem de se levantar como um homem, como uma mulher, como uma família que quer pelejar a boa batalha, aí é outra coisa. Mas hoje mesmo, o Senhor está dizendo: eu abro os céus, o louvor pode se preparar, eu abro os céus sobre suas vidas, para que você possa vencer essa batalha.